Bom dia, Daniele. A palavra é sua Bom, agora, para a apresentação da quarta-feira da Neurovascular da Unifesp. Bom dia a todos. tá ótimo. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi encerrar minha participação esse ano, né, nas aulas. Eu escolhi falar um pouco sobre o point of care com o uso do ultrassom, né, no nosso contexto de doenças neurológicas, principalmente no ambiente de UTI. Aí eu vou comentar um pouco sobre os princípios básicos e também comentar, né, sobre os métodos avançados, sabendo que se a gente fosse falar de cada um desses métodos, seria uma aula para cada um deles, né? Mas a ideia é que vocês tenham conhecimento do que é possível de ser feito e o quanto de evidência a gente tem para utilizar esses métodos, né? Então, esse é um dos artigos mais clássicos da Chiara Roba, que é uma italiana que produz muito, né, conteúdo sobre monitorização em pacientes neurocríticos utilizando o ultrassom. E a gente sabe que no nosso ambiente de neuro-UTI, principalmente, mas também de UTI geral, às vezes a gente tem um paciente que a gente tem pouquíssimas informações clínicas, né, de exame neurológico, devido sedação, devido outras condições. E o Doppler transcraniano, ele entra aí dentro, né, da monitorização multimodal como um cetoscópio, né, para quem está ali diante do paciente, porque você consegue extrair bastante informações, tanto através dos parâmetros básicos que a gente obtém, como as velocidades de fluxo, né, o índice de pulsatilidade, mas também através desses parâmetros é possível avançar e ter outras informações, como, por exemplo, a respeito da autorregulação, da pressão de fechamento crítica, da resistência vascular, né, enfim, outras informações. Mas expandindo um pouco, dentro desse contexto de pacientes neurocríticos, né, e uso do ultrassom, um pouco mais além do Doppler transcraniano. Então, a gente sabe que o Doppler, ele é o pioneiro, né, em muito do que a gente tem de trabalho em doentes neurocríticos, mas a gente tem também outras metodologias de ultrassom, além do Doppler, que podem nos auxiliar, né? E nesse consenso aqui, que a Chiara também é a principal autora, existe uma recomendação do que seria, então, possível de ser feito, né? E como é que a gente poderia graduar isso em níveis de conhecimento. Então, eles começam colocando que o conhecimento geral seria entender, né, o que é o Doppler e o ecodoppler e os seus parâmetros, como profundidade, velocidade, né, potência, tudo aquilo que seria o básico para que alguém comece a mexer no ultrassom. Identificar e insonar as principais artérias do polígono de Willis, que essa já é a nossa prática, né? A gente já faz isso bastante, mas também identificar estruturas anatômicas, como o mesencéfalo, a bainha do nervo óptico, identificar os ventrículos, né? O terceiro ventrículo, os ventrículos laterais, e as estruturas ósseas que vão servir também para a gente de parâmetro, para a gente poder insonar as artérias e também fazer outras aferições. E através desse conhecimento, então, a gente poderia aplicar no diagnóstico de diversas patologias, né, como desvio de linha média, diagnóstico de hidrocefalia, vasoespasmo, parada circulatória, e também ter acesso a dados mais avançados, né, dos nossos pacientes, como é que está a complacência cerebral, como é que está a reatividade, o CO2, os índices de autorregulação e também a definição de patologias venosas. E juntando tudo isso, né, todo esse conhecimento, a gente sabe que não é todo mundo que começa a fazer ultrassom, que começa a fazer Doppler na UTI, né, que é capaz de fazer todos os métodos. Então, eles classificaram aqui o que seria o básico, o que seria um básico plus, um pré-avançado e um avançado, né? Então, o básico seria você conseguir saber esse conhecimento básico, né, de profundidades, de velocidades, enfim, de parâmetros do ultrassom, e saber reconhecer uma artéria cerebral média. Então, esse seria o conhecimento básico para você atuar. O básico plus seria conseguir reconhecer outras artérias, identificar e medir a bainha do nervo óptico, avaliar a presença de vasoespasmo, reconhecer as estruturas, como, por exemplo, o mesencéfalo, saber medir
o terceiro ventrículo para avaliar a presença de hidrocefalia e, consequentemente, se você identifica o terceiro ventrículo, você é capaz também de avaliar os desvios de linha média. O pré-avançado seria conseguir identificar o que seria hiperemia, né, diferenciar a hiperemia de vasoespasmo, reconhecer uma parada circulatória encefálica, protocolo de morte encefálica, então, ou seja, que para que você chegue a ter a expertise, né, de reconhecer uma parada circulatória encefálica, você percorre ainda um longo caminho, um bom reconhecimento de outras estruturas, né, de artérias. Avaliação da autorregulação cerebral, do diâmetro dos ventrículos laterais, que já é mais difícil, né, em relação ao terceiro ventrículo, identificação da artéria oftálmica e avaliação de hidrocefalia. E o que seria uma habilidade avançada seria conseguir interpretar métodos que falam principalmente a respeito da pressão de perfusão e da autorregulação cerebral, como, por exemplo, a pressão de fechamento crítica, tá? O tempo constante de cérebro vascular, que é uma medida que indica para a gente em quanto tempo o cérebro é capaz de se recuperar o seu fluxo sanguíneo quando você tem quedas abruptas da pressão arterial e da PPC, tá? Então, essa é uma medida de tempo de recuperação de fluxo, e o Doppler venoso, tá? E aqui também está dentro do que seria um método avançado, porque a gente sabe que a gente precisa mexer em vários parâmetros, ter uma expertise muito boa para conseguir encontrar seios, né, no exame. Então, tudo isso foi colocado aqui numa escadinha, né, de avanço ali do que seria, então, o uso do ultrassom na UTI baseado em habilidades. E aí, essas habilidades vão fazer, então, com que a gente consiga ter respostas a situações específicas, né? Então, dentro da neuro-UTI, pacientes com hidrocefalia, sangramento, desvio de linha média, vasoespasmo, né, morte encefálica, alterações outras, como, por exemplo, infecções do sistema nervoso central, que complicariam com hidrocefalia, e as complicações e as alterações associadas aos eventos isquêmicos. Mas essas informações também trariam respostas para a gente no contexto de UTI geral. Então, a gente sabe, por exemplo, que pacientes com falência renal, eles têm diversas alterações hemodinâmicas encefálicas, né? Como, por exemplo, hipertensão intracraniana, edema cerebral, então, coisas que a gente consegue também, através do uso do ultrassom, avaliar a resposta encefálica a essas condições clínicas sistêmicas, né? Então, a gente tem alguns trabalhos também mostrando que o padrão de fluxo, a depender do tempo pós-parada, também pode ser indicativo de prognóstico, né? Então, uma hiperemia nas primeiras 24 horas e depois uma oligemia tardia poderia indicar também um mau prognóstico. As diferenças de fluxo quando os pacientes estão em ECMO, por exemplo, isso a gente antes nem pensava, né, antes da era Covid, que não seria tão comum a gente lidar com esse tipo de paciente, mas depois do Covid a gente teve muitos casos, né, principalmente protocolo de morte cefálica, paciente com ECMO, que foi um desafio, e as outras condições aqui que a gente já conhece. Mas quando eu falo especificamente de POCOS, né, de Point of Care, a gente não está falando exatamente de você realizar um exame completo, né, tipo um Doppler transcraniano completo, um exame de parênquima completo. A gente está falando de um tipo de protocolo que seria instituído para que a gente tivesse respostas rápidas a questões clínicas específicas, né? Então, eu estou diante de um paciente com suspeita de hidrocefalia, então eu faria o protocolo pensando nas possíveis alterações e para confirmar aquele diagnóstico e também para que eu pudesse monitorar a resposta terapêutica a essas condições. Como vantagem, a gente sabe, né? Não é invasivo, é seguro, e a gente poderia ter essas respostas rápidas e que elas poderiam ser obtidas em vários cenários, né? Desde o paciente no pré-hospitalar, um paciente na sala de emergência, na UTI, no centro cirúrgico, e que são métodos reprodutíveis, né? Então, que você consegue, quando você estabelece esse protocolo e faz o treinamento correto,
de medidas e de mensuração, que você tenha um segmento, mesmo que não seja o mesmo profissional que faça esse exame todos os dias. E a questão de ter um baixo custo, né? A gente pode fazer point of care com outras metodologias, que não ultrassom, mas que com certeza o custo do ultrassom é um dos mais baixos, né, que a gente tem dentro desse contexto. E aí, eu separei aqui como é que a gente pode dividir isso de acordo com as metodologias, né? Então, com o ultrassom transcraniano do parênquima cerebral, a gente vai avaliar, então, a linha média, vai avaliar a presença de hematoma, e no hematoma intraparenquimatoso a gente consegue medir o volume desse hematoma, principalmente nos hematomas mais precoces, e a mensuração dos ventrículos, terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais. O ultrassom de órbita, que principalmente a gente vai ver a espessura da bainha do nervo óptico, mas existem alguns trabalhos em que a gente pode avaliar também o diâmetro da órbita, que eu vou mostrar para vocês, e a mensuração da artéria oftalmica e da central da retina, e o Doppler duplex transcraniano, né? Nos dois métodos é possível a gente avaliar a velocidade média, o índice de pulsatilidade, e através desses parâmetros a gente obter avaliações avançadas do nosso doente crítico. Aí nesse artigo também, que é bem interessante, então ele coloca o POCUS em várias regiões do corpo, né, em vários outros protocolos que são utilizados, e aqui ele destaca também o que a gente pode fazer para o POCUS neurológico, né? Então, o Doppler transcraniano, que então a gente vai avaliar o padrão de fluxo e as velocidades, né, e os índices secundários. A gente também pode fazer uma avaliação não invasiva, ter uma estimativa não invasiva da PPC, através dessa fórmula, que eu vou comentar mais para frente para vocês, que é a velocidade diastólica final, dividido pela velocidade média, vezes a pressão arterial média mais 14, tá? E a mensuração da bainha do nervo óptico, a mensuração e os desvios de linha média através do ultrassom, utilizando o modo B, tá? Ultrassom de órbita e o modo B intracraniano. Falando um pouquinho do índice para a gente avaliar a PPC, existem diversos índices que já foram testados e que já foram publicados, né? Eu trouxe esse aqui, que é o mais recente, que foi publicado na Critical Care. Aqui foram mais de 200 pacientes, foram mais de 600 mensurações, né? Então, eles compararam o uso dessa fórmula, que eles chamaram de index test, que é exatamente a mesma forma que eu mostrei ainda há pouco, né? Então, a razão entre a velocidade diastólica final e a velocidade média, vezes a pressão arterial média, mais 14. E aí eles compararam nessas diversas patologias, né? Então, trauma, AVCH, hemorragia subaracnoideia e AVC isquêmico, eles compararam com a medida invasiva de PIC, né? Então, o cálculo da PPC utilizando medidas invasivas. E aí, o que eles encontraram, né? Esse de preto aqui é o que teve de concordância, tá? O de verde é o que foi falso positivo, né? Então, que diagnosticou que o paciente estaria com hipertensão intracraniana e alteração da PPC. E aqui o que foi falso negativo. Então, o paciente estava com o método invasivo alterado e ele não conseguiu flagrar. E aí, o que foi mais relevante do uso dessa fórmula, na verdade, foi com um valor preditivo negativo, né? Então, foi para, na verdade, excluir pacientes com hipertensão intracraniana. Então, teve um valor preditivo positivo elevado, principalmente quando ele utilizou o cutoff de 22 milímetros de mercúrio, né? De PIC, que foi 95,6%, e para cima de 20, 91,3%, tá bom? Então, eu acho que é bastante útil, eu acho que é um trabalho com bastante mensurações, né, mais de 600, e que mostrou uma boa concordância, principalmente para excluir pacientes com hipertensão intracraniana. Passando agora para o ultrassom do parênquima, vale relembrar um pouco aqui da anatomia ultrassonográfica, né, que a doutora Mara sabe bastante sobre isso, né? A gente tem 4 principais cortes, mas aqui eu vou citar 3 principais que são os mais úteis para a gente. Então, a gente tem um plano, que é o plano do mesencéfalo,
É nesse plano que a gente vai conseguir ver as principais artérias do polígono, aí que a gente vê a cerebral média, cerebrais posteriores, cerebral anterior. A gente tem um nível acima de corte, que é o nível do terceiro ventrículo. Então, é aqui que eu vou utilizar para que eu consiga avaliar o diâmetro do terceiro ventrículo e os desvios de linha média, tá? E eu tenho um plano mais alto, que eu chamo de cela média, que aqui eu consigo também medir o diâmetro dos ventrículos laterais, eu consigo também no plano talâmico, tá? No plano do terceiro ventrículo, mas aqui, em especial, é bastante útil esse plano da cela média no nosso contexto de doente neurocrítico, tá? Então, aqui só para reforçar, então, eu consigo avaliar no ultrassom do parênquima o sistema ventricular, a linha média e medir volumes de hematoma, tá? Então, com relação ao terceiro ventrículo e ao sistema ventricular, então, esse aqui é um plano do tálamo e do terceiro ventrículo, tá? Então, aqui é a correspondência na ressonância. Então, aqui eu consigo medir o diâmetro do terceiro ventrículo. É importante que a gente não inclua as linhas hiperecogênicas aqui, que são epêndima, né? Que eles vai superestimar essa medida. E a gente tem como corte, então, para pessoas com menos de 60 anos, 7 milímetros, com pessoas maiores de 60 anos, 10 milímetros. E aqui o plano da cela média. Então, esse aqui é o plano mais alto, né? Então, que a gente consegue medir também o diâmetro dos ventrículos laterais. E a gente tem como corte para pessoas mais jovens, 60 anos, 17 milímetros, e acima de 60 anos, 20 milímetros, tá bom? E esse estudo do sistema ventricular já é uma coisa que é feita há muito tempo, né? Cortou aqui a referência, mas esse é um artigo da década de 90, inclusive, que já mostrava uma boa correlação, né? Então, a correlação de Pearson aqui próximo de 1, né, 0,83, entre o diâmetro do ventrículo medido na tomografia e o medido no ultrassom, então aqui é o do terceiro ventrículo e aqui é dos ventrículos laterais, na cela média, e o que mostrou também uma boa concordância interexaminador. Então, examinadores diferentes, né, mediram valores semelhantes, então teve uma boa concordância, o que isso é bom, porque mostra que o método ele pode ser reprodutível, e também o mesmo examinador em dias consecutivos. Então, também teve uma boa concordância. Né? Então, que também vai nos ajudar a fazer o segmento dia a dia dessas medidas. Aqui é um outro trabalho que mostrou um pouco de sensibilidade, de especificidade, correlacionando também com tomografia de crânio. Então, aqui eles mediam os ventrículos laterais, mas aqui no corte do terceiro ventrículo, e a evolução ao longo dos dias. E também quando eles abriam e fechavam a DVE. Então, eles abriam, aí faziam tomografia, aí faziam ultrassom também. E aí correlacionavam, né, o diâmetro encontrado na tomografia com o diâmetro encontrado no ultrassom, e a sensibilidade foi de 100%, especificidade de 83% e o valor preditivo negativo para hidrocefalia de 100%. Aí aqui é um caso clínico, né, de uma mulher de 73 anos que tinha uma HSA e uma hidrocefalia aguda, né, então antes do fechamento ela tinha um diâmetro de 11,6, tá, um pouco aumentado. Pós o fechamento, esse diâmetro foi para 13, né, então tudo foi seriado com tomografia e uso do... Dani? Economicamente, essa pode ser uma coisa muito boa, a beira-leito. Pode falar. Repete um pouquinho, só um pouco antes, que a gente falhou o teu som. Tá. A partir desse slide ou o anterior? Desse slide, desse. Tá. Então, aqui é só no artigo um caso ilustrativo, né? De como é que, na prática, principalmente, a gente pode usar essas medidas de diâmetro de ventrículo em paciente com, por exemplo, HSA, hidrocefalia aguda, que tinha uma medida antes do fechamento de 11,6 centímetros, né, antes do fechamento da DVE. Aí aqui a DVE foi fechada, aí a gente teve um aumento do ventrículo para 13,7 do terceiro ventrículo, que coincidiu, né, que foi muito semelhante ao achado tomográfico, e após a abertura novamente, houve uma redução para 6 milímetros.
tá bom? Então, é só um acompanhamento evolutivo, que eu acho que esse é o principal papel da mensuração, principalmente nesses pacientes, para fazer o diagnóstico, e nos pacientes que têm DVE, para a gente saber, então, se quando a gente fecha a DVE, a gente tem grandes repercussões, se esse paciente ainda está dependente ou não de DVE, tá bom? Com relação à linha média, esse aqui é o jeito mais clássico da gente medir, né? Então, você coloca o transdutor do lado direito e traça uma linha da onde começa o feixe, tá? Até o meio do terceiro ventrículo. Então, essas duas linhas hiperecogênicas aqui são o ventrículo, essas duas bolinhas aqui hipoecogênicas são o tálamo, né? E aí você traça uma linha até o meio do terceiro ventrículo. Aqui está a pineal. Aí você faz isso do lado direito, e depois você faz isso do lado esquerdo, tá? E aí você subtrai um do outro, então direito menos o esquerdo, e divide por 2. Há uma variabilidade no valor, né? Mas a maioria considera um desvio acima de meio como um desvio preocupante, né? Que você precisa, então, tomar uma providência. Nesse trabalho aqui, que é o trabalho de 2014, além desse método que eu citei para vocês, né? Com ultrassom, que é esse aqui, de medir de um lado e medir até o outro, esse aqui traça uma linha no que seria o meio do encéfalo, né? E vê o desvio até o septo pelúcido. Esse aqui é o método mais difícil de fazer pelo ultrassom, tá? Aqui tem a foto da tomografia, mas o trabalho foi com ultrassom. Esse aqui é o método mais difícil, porque a gente não, como a imagem fica um pouco distorcida, a gente tem um pouco de dificuldade de saber o que é o centro do cérebro ali, no cérebro que está desviado, né? Mas, de qualquer forma, eles mostraram que a correlação foi melhor por esse método que avalia a distância para o septo pelúcido do que seria a linha média, né? Em relação ao método anterior que eu expliquei para vocês. Mas, pela praticidade e pelo jeito melhor de fazer, então a gente acaba fazendo esse jeito aqui mesmo, tá bom? Que é bem mais fácil, né? Você vê que você não precisa de muito treinamento para conseguir identificar o que é um terceiro ventrículo e fazer essa conta, tá bom? E aqui eles encontraram uma sensibilidade de 84, uma especificidade também de 84, tá bom? E o cutoff que eles utilizaram aqui foi de 0,35, de 3,5 milímetros, tá bom? E esse trabalho aqui é um trabalho que avaliou também o prognóstico, né, dos pacientes que tiveram AVC maligno, né, e tiveram desvio de linha média. O que eles avaliaram, então, é que conforme as horas, né, e o aumento do desvio, que também é óbvio para a gente, né, a gente teria um prognóstico pior, sendo que eles encontraram um valor preditivo positivo e uma especificidade para morte, inclusive para desfecho morte, nesses pacientes, de 100%. Né? Então, acho que o principal do trabalho é mostrar que realmente o desvio progressivo, né, ao longo das horas, foi associado a um desfecho de morte nesses pacientes. Bom, tá dando um pouquinho de eco. Tá dando para vocês me ouvirem bem? Sim, uma construção dele aqui do lado, não sei se será que né? Não. Então tá bom, então beleza. Vocês estão me ouvindo, eu vou continuar. Aqui, em relação ao hematoma intraparenquimatoso, eu trouxe um dos primeiros artigos, né? Na verdade, a gente tem artigos desde a década de 70, né? Mas esse eu acho que é um dos mais clássicos quando a gente fala em evolução de hematoma intraparenquimatoso, né? Então, mesmo em ultrassons mais antigos, já é possível visualizar a presença de hematoma intraparenquimatoso e a evolução desse hematoma ao longo dos dias, e a gente já vai vendo que quando vai ficando mais tardio, já vai ficando muito mais difícil para a gente visualizar, né? Mas o hematoma que acabou de acontecer é um hematoma que é muito ecogênico, então ele reflete bastante ecos, então a gente consegue visualizar bem através do uso do ultrassom, tá? Que é o mesmo trabalho evolutivamente e comparando as imagens encontradas na tomografia com as imagens ultrassonográficas, tá? A gente sabe que existem diversas limitações, mas numa suspeita clínica, num paciente que a gente não consegue levar a todo momento para tomo, para avaliar se o hematoma expandiu ou não, essa pode ser uma ferramenta bem útil. E aí, como é que a gente faz, né? Então, a gente vai utilizar a mesma regra que a gente utiliza para a tomografia.
que é a regra do ABC2. A vezes B vezes C dividido por 2. Então, como é que a gente faz isso? Então, no plano axial, tá? Então, que você está com o transdutor com a marcação para frente do paciente, né, para o frontal, então você vai medir um diâmetro A e o diâmetro B, tá? E aí você faz a rotação do transdutor para colocar ele com a marcação para cima, né? Então você faz uma rotação ali de 90 graus, e aí para você avaliar então a profundidade, que seria o C, tá? E aí você faz a continha e divide por 2, aí você consegue ter uma avaliação do hematoma em ml, tá? Passando dessa parte do parênquima, vamos agora para a ultrassonografia do nervo óptico. A gente já faz bastante, né? Já conversou bastante sobre isso, mas a gente vai comentar porque faz parte do POCUS e eu acho que é uma das principais ferramentas, né? Que a gente utiliza ali à beira-leito. A gente sabe que a gente acaba fazendo a medida da bainha mais proximal, porque aqui a gente tem trabéculas que são mais delgadas, né? Então essas trabéculas elas acabam repercutindo melhor, né, a pressão intracraniana. Então, por isso que a gente utiliza, né, essa distância de 0,3 centímetros aqui da retina para poder fazer a medida, porque essa seria a medida mais fidedigna. Como fazer, vocês também já sabem, né? A gente utiliza o transdutor linear, e aí a gente vai medir os 3 milímetros para baixo aqui da retina, e vai fazer um corte, então, pegando o diâmetro da bainha. Aí, o preset, a gente só tem que tomar cuidado, que eu acho que às vezes esquece, né, no dia a dia, de proteger a retina do paciente, né? Então, lembrar de mexer no power do ultrassom, para que você não gere aquecimento na retina do paciente, tá bom? E a gente tem vários métodos de medir, tá? A gente mede do jeito transversal, que esse é o jeito mais tradicional, mas a gente pode medir também no jeito longitudinal, tá? Alguns serviços fazem a média dos dois, né? Do axial com longitudinal. No nosso serviço, a gente faz 3 medidas axiais e faz a média, né? Ou escolhe a maior, na verdade. Mas você pode fazer também outras medidas, como essa daqui, em que você pega um nervo num corte totalmente axial, né? Então, como o nervo é cilíndrico, isso não tem tanta diferença na medida. E aqui, utilizando outros transdutores, como, por exemplo, o endocavitário, né? Então, isso pode ser muito útil quando você tem um paciente que tem um politrauma e que a órbita está muito demasiada e que você precisa atingir profundidades maiores, e o linear não dá essa possibilidade para a gente. Então, a gente pode modificar o transdutor. Então, aqui nesse trabalho, que é um trabalho de 2011, mas é um dos mais clássicos também, foi um trabalho que encontrou, então, como um corte de PIC de 20, uma sensibilidade e uma especificidade de 95% e 94%, quando utilizou como cutoff da medida do ultrassom 4,7 milímetros, e uma sensibilidade maior, mas uma especificidade menor, quando aumentou, né, para 5 milímetros o cutoff. Mas aí a gente entra num grande problema, né, nas medidas de bainha, que é justamente conseguir encontrar uma padronização, porque a gente sabe que esses valores variam de trabalho para trabalho, então não é uma coisa que é unânime, né, que é uniforme, então vai de cada serviço definir, então, qual seria a medida mais fidedigna ali para você considerar um corte para maior ou menor, né, para alterado ou normal. Aí aqui nessa revisão sistemática e meta-análise, né, eles incluíram vários trabalhos que utilizaram a mensuração e compararam com outros métodos, com métodos invasivos de PIC, e todos mostraram, né, uma boa sensibilidade, a menor de 89%, né, mas a maioria, 88%, quer dizer, mas a maioria acima de 90%, mas especificidade um pouco mais baixa. Mas aí vem a pergunta, eu consigo fazer um diagnóstico pontual, que você tem hipertensão intracraniana ou não, né, mas e o segmento?
eu conseguiria fazer um segmento desses pacientes para avaliar se as minhas medidas clínicas estão sendo efetivas? Por alguns trabalhos, sim. Então, esse trabalho publicado no JAMA, que utilizou como método comparativo a punção lombar, tá? E aí eles avaliaram que na admissão os pacientes tinham, né, um determinado valor de bainha e conforme os pacientes iam no seu follow-up sendo submetidos a medidas clínicas, né, seja terapia osmótica, seja derivação, enfim, outras medidas do tratamento da sua condição de base, então havia modificação na mensuração, uma redução, né, na mensuração no diâmetro da bainha, que coincidiu com a alteração saiu aqui. Com alteração na punção, né? E eles encontraram, então, uma correlação com esse método invasivo de mensuração de pique e mudança no diâmetro do ultrassom, uma correlação de 0,79, que não é uma correlação tão ruim, né? Que é mais próximo de 1. Nesse outro trabalho, esse aqui, eles fizeram a mesma coisa, né? Só que esses pacientes aqui estavam com monitor de pique. Então, o que eles faziam? Eles mediam antes de uma intervenção, e aí, por exemplo, eles aspiravam o paciente, faziam alguma manobra de recrutamento no aparelho, enfim, algumas medidas que faziam com que a pique aumentasse transitoriamente. Então, eles iam lá e mediam o diâmetro da bainha nesse mesmo momento e anotavam o valor da pique, né? E depois, um tempo após o procedimento. E aí eles utilizaram como cutoff meio centímetro, né, 5 milímetros, e eles encontraram uma acessibilidade de 94% e uma especificidade de 98%. A maioria desses pacientes eram pacientes com TCE. A mesma coisa aqui, também pacientes com TCE, que foram submetidos ao uso de manitol, né? Então eles faziam a mesma coisa, mediam tanto o diâmetro da bainha antes da intervenção e após a intervenção, e aí comparavam também com as medidas invasivas. E aqui também eles encontraram uma boa correlação. Mas aí quando a gente vai para doenças específicas, né, como por exemplo a hemorragia subaracnoideia, então a gente sabe que isso não foi verdadeiro. Então isso não foi reprodutível especificamente para esse grupo de pacientes. Isso pode acontecer pelo fato de que na hemorragia subaracnoideia, né, você tem um aumento muito abrupto, né, da pressão intracraniana. E isso pode causar um adelgaçamento, né, da bainha, e que isso pode não reverter, né, isso pode não reverter conforme a hipertensão intracraniana do paciente melhora. Então, essa é uma possibilidade pela qual, nessa patologia especificamente, a gente não consegue fazer segmento, ter um segmento tão fidedigno, avaliando o diâmetro da bainha do nervo. E aí, Fabiano, né, brilhantemente em sua tese, mostrou que incluiu, né, pacientes com hemorragia subaracnoideia, também além de outras patologias, já mostrou uma sensibilidade e uma especificidade não tão boa, né, para a bainha do nervo óptico comparativamente à mensuração invasiva de pique, né, com valor preditivo negativo, talvez que é o que tenha sido melhor, né, de 88,5%, ele pode comentar depois mais para a gente. E quando ele avaliou os vários métodos, né, que ele tinha, talvez o que teve mais correlação foi mesmo a avaliação do IP com o Doppler transcraniano. A correlação da bainha não foi tão boa no estudo dele. E isso acontece, essas discrepâncias, né, que a gente pode ver, essa falta de confiabilidade acontece porque a gente tem falta de padronização de medidas, né? Então, cada trabalho utiliza variações de medidas que podem ser diferentes, né? Que podem fazer diferença, porque é uma variação metodológica. E, além disso, a gente tem muita dificuldade de medir da maneira correta a bainha. Então, ao longo do tempo, eu percebi, né, na minha prática, né, que quando a gente pedia para outra pessoa medir, via que para o mesmo paciente, pessoas diferentes mediam maneiras diferentes, né? Então, a gente sabe que atrás do olho a gente tem bastante artefato, a gente tem esse artefato maior aqui, que é essa linha hipoecogênica aqui, que pode falsear
é a bainha do nervo, mas na verdade isso é um artefato, né? Então isso faz com que erroneamente, algumas vezes, a gente superestime o valor da bainha, e em alguns casos, já vi também medir só o nervo e não medir a bainha, né? O que também vai fazer com que a gente subestime a medida, e na verdade nunca vai encontrar uma hipertensão intracraniana se você medir só o nervo e não medir o diâmetro da bainha. Então, nesse protocolo, publicado na Neurocritical Care, em 2019, eles propuseram, então, que um jeito que poderia melhorar, né, a performance da mensuração da bainha seria a gente colocar o color, tá? E procurar também pela artéria central da retina. Por quê? Porque o nervo, ele tem o mesmo sentido, né, e a mesma direção da artéria central da retina. Então, quando eu coloco a artéria central da retina, eu poderia ter uma medida mais fidedigna do nervo, né? Melhoraria a minha frase. Então, olha esse exemplo aqui, né? Sem colocar a artéria central da retina, então eles mediram a bainha, então foi de 59 milímetros, né? Estaria alterado. E quando eles jogaram o colo, na verdade, eles viram que o sentido do nervo estava para cá, né? Então, que a verdadeira medida do nervo, que isso aqui era um artefato, que é essa linha hipoecogênica aqui, né, seria um artefato, e a verdadeira medida seria de 3,5 centímetros, né, 35 milímetros. Você vê que isso muda completamente a interpretação da bainha, né, então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Aí aqui nesse outro trabalho, eles acrescentaram, né, o que pode ser uma coisa que a gente pode pensar também de colocar na nossa prática, é que além de medir o diâmetro da bainha, eles também mediram o diâmetro lateral da órbita. Por quê? Porque num paciente com hipertensão intracraniana, você tem um achatamento da órbita, né? Então, eles propuseram, e outros trabalhos reproduziram também, uma relação entre o diâmetro da bainha e a medida transversa da órbita, né? E aí, nesse trabalho, eles encontraram que houve uma correlação muito boa, né, entre essa relação e a presença de fato de hipertensão intracraniana. Então, esse pode ser um método a mais que a gente pode utilizar também na nossa prática para melhorar a nossa acurácia, né, a nossa performance no diagnóstico de hipertensão intracraniana. Aqui é um outro trabalho, né, semelhante, que eles compararam com tomografia, né, também o diâmetro da órbita, e mediam também o diâmetro da bainha do nervo. E aí eles encontraram aqui uma área sob a curva de 0,87, né, quando utilizava, desculpa, de 0,92 quando utilizava a relação da bainha e do diâmetro da órbita, e de 0,87 quando eles utilizavam somente a mensuração da bainha. Então, realmente melhorou, né, o diagnóstico de hipertensão intracraniana quando você utilizou esse índice a mais. Tá? E a gente tem outras coisas também que ajudam a gente, que é avaliar a protusão da papila. Eu acho que mais do que medir exatamente o tamanho da protusão, é você encontrar uma protusão, né? Quando você olha para o ultrassom e você vê uma papila tão protusa assim, você já pode inferir que existe algum mecanismo ali que está fazendo com que essa papila esteja protusa, e muito provavelmente é um mecanismo de hipertensão intracraniana. Então, quando você olha isso e vê uma bainha de nervo aumentada, então isso te ajuda, né? Isso corrobora com o seu achado, né? De um aumento do diâmetro da bainha do nervo óptico. Por fim, para a gente passar dessa parte de ultrassom de órbita, um outro método que eu acho que a gente usa pouco e que é bem fácil, né, de ser feito, para quem faz bainha do nervo, isso aqui é super fácil, que é bem mais superficial, não tem muito artefato, né, é a gente conseguir avaliar a pupilometria, né, através de ultrassom. Eu acho que isso ajuda muito, principalmente nos pacientes que têm politrauma, nos pacientes que têm um edema de órbita, né, em que a gente não consegue fazer avaliação pupilar pelo método convencional. Então, a pupilometria pelo ultrassom também pode ser uma ferramenta muito útil no nosso contexto de neuro-TI, tá? Eu já estou finalizando, e aqui para finalizar, eu só vou citar, né, esses métodos
intermediários e avançados, que são derivados do Doppler transcraniano, porque, como eu falei no início, cada um deles daria uma aula, assim, né? Mas a gente tem a pressão de fechamento crítica, né? Que, do ponto de vista conceitual, seria a pressão arterial e a pressão de perfusão mínima que seria necessário para que não houvesse o colabamento da microcirculação, tá? Então, esse índice aqui, ele mostra para a gente um pouco de como é que está o tônus vascular da microcirculação, né? Então, se esse paciente ele já está com a microcirculação colabada e um prejuízo importante, né, do fluxo sanguíneo cerebral, e ele é feito através de métodos matemáticos, né? Então, aqui eles utilizam regressão, então eles colocam num painel, né, a PAN invasiva, a curva de velocidade média do Doppler, e aí, então, é gerada uma regressão pela correlação entre essas duas curvas, então a gente tem esse valor aqui, que é medido, né, minuto a minuto. Aqui é o que eu comentei para vocês, né, o tempo de reatividade cerebrovascular, seria para a gente ver o tempo em que há uma resposta a uma queda abrupta e importante da pressão arterial, tá? Há quanto tempo a perfusão é restabelecida depois de um evento abrupto e importante. Os tipos de autorregulação, tá? Que eu vou citar um pouquinho mais para vocês, e o Doppler venoso, tá? Aqui, falando em relação à autorregulação, tudo isso aqui é o que já foi estudado com o Doppler transcraniano para avaliar a autorregulação. Que a gente tem mais trabalhos, né, mas que não tem uma metodologia muito uniforme, seria a avaliação da autorregulação estática, que seria feita com vasopressor. Então, a maioria dos protocolos aumenta em 20%, em 20 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica. Então, avalia a porcentagem de variação do fluxo sanguíneo através desse método, e a autorregulação dinâmica, que pode ser feita, por exemplo, com manobras compressivas, né, como aquela manobra compressiva da carótida, que eu acho que também é uma coisa que ninguém gosta, se sente muito confortável de fazer isso na prática, né, comprimir a carótida dos nossos doentes neurocríticos, mas é um método que já foi estudado. E aí, na autorregulação dinâmica, então, eles avaliam ao longo do tempo, né? Quanto tempo demora para, depois que você termina a manobra de compressão, para o fluxo sanguíneo se restabelecer, né? Aumentar e depois se restabelecer. E aqui são os métodos contínuos, né? Que acho que aqui a gente precisaria de softwares que pudessem nos auxiliar, né? Que pudessem fazer minuto a minuto a correlação entre a pressão arterial sistólica, a pressão arterial média, ou mesmo a PPC, e a velocidade média de fluxo, então, gerar através de correlação qual seria, então, os índices de autorregulação, né? Então, que só para vocês saberem que o MX, por exemplo, é o índice que avalia a velocidade média, tá? De fluxo sanguíneo, que a gente tem o SX, que é o que avalia, que compara isso com a velocidade sistólica, de pico sistólico. Então, esse aqui seria a realidade dos nossos sonhos, né, para a gente avaliar os métodos avançados, né? Então, esse método aqui multimodal, ele inclui a curva de Doppler transcraniano, né? Então, você tem a pressão arterial, e aí você tem a curva que é gerada pela velocidade média de fluxo, né, ou velocidade sistólica, né, você pode selecionar, e aí, offline, então, você tem o cálculo de todos esses índices, da pressão de fechamento crítica, dos índices de autorregulação, e aí você pode, então, dinamicamente, saber se esse paciente está ou não autorregulado e saber como manejá-lo na sua prática. Para finalizar, eu só queria deixar para vocês como referência aqui esse report da Sociedade Europeia de Neurosomnologia, tá? Que fala, então, como é que poderia ser o neuroPOCUS, dependendo de cada uma das patologias, das principais patologias que a gente tem. Então, por exemplo, aqui nesse caso que eu trouxe, é um paciente com suspeita de hipertensão intracraniana, né? Então, você poderia avaliar
o parênquima, né? Então, aqui você avaliaria tudo aquilo que a gente já comentou, terceiro ventrículo, linha média, enfim. A avaliação hemodinâmica e ultrassom da órbita, né? Quantos exames seriam necessários para que você pudesse ser considerado apto para fazer essa interpretação, tá? E os pitfalls, né? Então, por exemplo, a avaliação hemodinâmica, paciente hemicraniectomizado, já não é tão fidedigno, né, como paciente que tenha calota. Então, enfim, eu recomendo a leitura, é um documento bem interessante, bem rico para a nossa prática. Como a aula é gravada também, e outras pessoas assistem, né, então aqui vai a divulgação do nosso Fellow para 2023, que as inscrições são abertas, e esse é o link para a inscrição, mas que a gente consegue também acessar esse link em outro site, no site da disciplina, no iNews, né? Então, da doutora Mara. Então é isso, gente. Deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho. Pode falar. Dani, bom dia. Eu salvo, parabéns pela aula. Excelente. Eu gostaria de saber se tem uma diferença de sensibilidade na aferição do terceiro ventrículo, no nível da sala média e no nível dos tábulos. Tem alguma diferença de sensibilidade? Os trabalhos mostram? Na verdade, os trabalhos não mostraram grandes diferenças, né? Mas se a gente for ver aquele primeiro trabalho, que foi um dos pioneiros aí da década de 90, eles colocam uma correlação melhor para o terceiro ventrículo, né? Discretamente melhor para o terceiro ventrículo em relação aos ventrículos laterais. Até quando você está começando, você tem mais facilidade, né, de encontrar o terceiro ventrículo do que encontrar o ventrículo lateral, né? Dani, certamente a sua aula vai competir com a do Marcel. Maravilhosa. Eu fiquei super interessada na pupilometria. Eles têm trabalho comparando, inclusive um dos autores, o Matthew Messer, ele foi fellow comigo quando eu estava em Boston, né? Eu acho que ele foi fellow Vancouver. Eles comparam com o pupilômetro mesmo comercial ou é só a descrição da técnica? A gente podia fazer um piloto aqui, né? Eles comparam com o método convencional, porque como eram sujeitos saudáveis, né? Então eles faziam com ultrassom. Então ele foi estático, assim, por exemplo, você fecha o olho, faz a pupilometria, porque você não tem como fazer muita dinâmica. Velocidade, né? Isso. Não, eles viram a velocidade também, o tempo de alteração. Eles mediram também. Esse está gigantesco, no sentido de que aquele TCE gráfico foi bem muito alto. Que mostra a simetria, mostra se contrai ou não contrai e se está fixado. Tem uma análise que eles fizeram que foi do tempo também. O tempo de dilatação e o tempo de constrição. Mas como é que você faz isso com o olho fechado? Eles escreveram lá na técnica que eles jogaram a luz, né? Só que como também você vai por baixo, isso não impede do paciente abrir o olho, sabe? Porque você não está em cima do olho, você está aqui por baixo, né? Você corta o olho assim, ó. Então você não corta assim, né? Gente, isso é interessantíssimo. Super inovador. E esses softwares, assim, de controle, acho que é para a gente que faz Doppler, né, transferindo esses softwares contínuos, eu desconheço qualquer serviço brasileiro que use, Dani, para fazer RX, né, porque a gente vê muito, às vezes, em laudos de Doppler, a autorregulação alterada, mas é super importante ver a tua aula para entender que para você testar a autorregulação, pelo menos uma indução de hipertensão na técnica estática você precisaria, né? Então, começar com a pressão X e terminar com a pressão Y, e o ideal seria minuto a minuto, usando o MMX, que pode ser comparado com o PRX, que é um super preditor de isquemia cerebral tardia, né? Tanto tem trabalho mostrando que o MMX na fase precoce de HSA é um preditor de isquemia, provavelmente porque ele mede perda de autorregulação, né? Mas não tem, né, Dani? Se só tem alguém que usa o software de rotina? Não, eu desconheço também, doutora, mas a DWL tem.
esse modelo multiparamétrico, que eles têm o parâmetro lá da... Falhou, Dani. Falhou. Caiu. Voltou. Vou voltar. A DWL tem esse software, então, que eles têm o local para PAI, o local para velocidade média, e aí eles conseguem ter o MX, e eu acho que é só o MX que eles têm. Eu vi no Congresso Europeu de 2019. Estavam fazendo um demonstrativo desse software. Tem a aprovação da Anvisa? É MRX ou MX? Eu achava que era MRX. Não, é o MX que eles utilizam, doutora. Mas tem variação de nomenclatura, né? Mas eu vi mais... Lá estava escrito MX, né? Que eu me lembro. Mas não aqui no Brasil ainda. Não tem ainda a regulação, até onde eu saiba, né? Eu vi, foi lá no Congresso na Áustria. Porque eu vi presencialmente, né? Mas aqui para o Brasil ainda não... Eu desconheço. Não sei se alguém conhece, né? Eu desconheço. Mas essas medidas de autorregulação... essas pontuais, né, que a gente faz com variação de pressão, manobras compressivas, né, tem aquela de ASLID que você pode colocar um manguito nos membros inferiores e fazer uma desinsuflação súbita, né, ou valsalva mesmo, tudo isso é muito pouco fidedigno, né, porque você tem outras variáveis ali, se a sua mão mexe um pouco, se o paciente mexe um pouco, se você tem uma série de fatores, aquilo pode fazer com que a sua medida não seja tão verdadeira, né? A gente sabe disso quando a gente faz o breath holding sem capacete, né? Às vezes mexer um pouco e a velocidade não é... O cálculo da velocidade do breath holding não é fidedigno. Muito bom. Muitas ideias, viu, para projetos. A gente, só lembrando a todo mundo aqui, a gente tem um ultrassom nosso, então fácil fazer. É verdade.